e hoje recebemos a doutora Francinete Gifone, que vai falar sobre inteligência coletiva, desafios da comunicação humana em tempos de Covid. Para uns, a inteligência coletiva ela é compreendida a partir da organização das formigas e das abelhas. Para outras pessoas, elas observam do ponto de vista da evolução da espécie. O fato é que, da forma que ela é aplicada hoje, ela é entendida num fenômeno das comunidades virtuais devido à tecnologia. Dito isso, a doutora pode começar falando que desafios são esses e o que é de fato a inteligência coletiva. Doutora, seja bem-vinda. Muito grata a todos que estão se dedicando, à produção desse programa e também todos que estão assistindo. É um tema realmente impactante e atual e, ao mesmo tempo, necessário, Então, o conceito de inteligência que nós temos é o quê? É a capacidade que o ser humano tem de resolver problemas, O conceito mais geral de inteligência. A inteligência coletiva, portanto, é uma capacidade de se reunir, de reunir esses talentos, potencialidades, aptidões para resolver problemas, Então, os animais, os peixes, como a gente já ouviu falar, os pássaros, quando eles precisam migrar, eles formam como uma seta e eles conseguem atravessar distâncias longínquas, muito mais além da capacidade individual por conta dessa organização. Então, hoje, diante da Covid, nós já estamos percebendo que a humanidade vem tentando resolver paralelamente culturas, povos, mas ainda não se chegou a uma solução viável para o todo da humanidade. Então, a inteligência coletiva, criada pelo filósofo Pierre Levy, hoje ele reside no Canadá, eu estive em contato com ele recentemente, ele está disposto também a nos orientar nessa trajetória e estou programando pesquisas, utilizando também conhecimentos da antropologia. Para quê? Para que nós possamos formular estratégias coletivas para um enfrentamento da problemática complexa da Covid. Então, o que é hoje essa proposta? Você falou, Lígia, proposta de comunicação. Inicialmente é uma comunicação, é uma interligação no ciberespaço, Porque a internet hoje é uma saída viável, não só porque nós estamos ainda nesse processo de isolamento, vai, não vai, fecha, não fecha, abre, não abre, mas nós já estamos vendo na Europa, de novo, uma nova onda aí que está sendo necessária a internet, para que as pessoas possam se comunicar. Então, além da comunicação, o que é que nós vamos fazer mais? Nós precisamos planejar ações assertivas. Exatamente. E aí, se vocês tiverem mais algumas perguntas, eu vou aos pouquinhos trazendo por onde que eu estou pensando, sinalizando essa possibilidade de novas estratégias inovadoras, porque é o que nós estamos precisando. E se a gente pensar, por exemplo, que não existe ser humano na face dessa terra que detém todo conhecimento e inteligência única. Eu tenho uma inteligência, você tem a sua e ele tem a dele. No momento que a gente senta, conversa sobre essas inteligências e a gente está colocando aqui tudo no liquidificador, é surgido um novo projeto, uma nova inteligência. Então, ela parte disso, quando você fala dessa relação, a gente comenta, sobre essa relação dos animais. A diferença dos animais é que eles não pensam, eles não perguntam. Nós somos seres humanos. Eles fluem, na inteligência coletiva. Exatamente. Assim, em relação à caça, questão de sobrevivência, eles têm uma maneira de se organizar coletivamente em busca do objetivo. Por exemplo, nós, as seres formigas humanos, também, de outra forma. Diferente é que a gente pensa. As formigas, diante de um obstáculo, elas formam uma teia com elas mesmas e passam por cima da outra, para chegar do outro lado, formando uma ponte, Então, naquele momento, a principal meta é o objetivo de sobrevivência. E por isso que as formigas têm milhares de espécies e têm milhares de anos, porque elas vêm conseguindo. E é esse exemplo que nós precisamos ter. Os potenciais individuais, eles são válidos, Lígia? Então, você falou assim, do liquidificador é algo semelhante, mas digamos que nós vamos fazer uma reunião de talentos. Onde eles estão, esses talentos? Nós precisamos localizá-los em diversas áreas, como eu falei, áreas diversificadas, como engenharia, educação, da medicina, da informática. Hoje, o profissional, toda essa área de
tecnologia da informação, ela está sendo, assim, uma ferramenta indispensável para esse novo momento, né? Por conta da comunicação e da identificação desses potenciais. Então, em todo lugar do planeta existem inteligências raríssimas e inteligências também do fazer, porque não é só a inteligência acadêmica, a inteligência de saber fazer uma máscara, a inteligência de fazer uma nova alimentação, né, para um momento desse, a inteligência emocional de atender pessoas. Então, a inteligência coletiva, ela aproveita tudo, né? Vamos dizer assim, ela recicla até aquilo que a sociedade não está utilizando. Eu fiz um projeto, ele está encaminhado para buscar inteligência até nas pessoas que vivem na rua. Por que não? É aquela palavra que diz assim, é a parcela dos sem parcela. Mesmo quem não tem nenhuma parcela de poder, pode colaborar muito sim. Inclusive se empoderando, porque cada pessoa precisa ser ela mesma autorresponsável. Então, o coletivo parece algo assim distante. Eu aqui e o coletivo lá, mas não é assim. Então, esse coletivo é formado de individualidades, e é formado de potenciais, e é formado de inteligências. Até mesmo uma criança, um idoso, todos podem colaborar. Então, o sentido desse projeto é encontrar uma linguagem que possa transmitir para cada público, seja ele uma pessoa de baixa renda, seja do alto escalão, de qualquer categoria social, cada pessoa precisa de um código linguístico para que ela seja tocada, sensibilizada, para entender as políticas de saúde, para entender o momento econômico que a humanidade está atravessando e para entender qual a sua parcela de participação. Então, é a parcela dos sem parcelas. É a voz do que não tem voz. E, ao mesmo tempo, a reunião desses potenciais de forma integrada. Então, existe toda uma teoria da árvore do conhecimento. O que é a árvore do conhecimento? Você parte da raiz. O que é a raiz? É tudo que já tem na internet. Gente, tem informação demais, né? Então, não é por falta de informação, mas a organização dessa informação. Então, a raiz vem desse manancial de informações que nós já temos, de vacina, do comportamento dos vírus, das variantes dos vírus, de como está a situação econômica dos países, né? Os mercados, as novas profissões. Tudo que já tem hoje de informação vai ser a raiz. E nós vamos construir a árvore. Então, cada galho dessa árvore, digamos que seja uma área. Então, a área de medicina, um galho, a área de educação, um galho. Todos bebendo da mesma fonte e todos trocando o quê? Gás carbônico devolvendo oxigênio. Então, todas as pessoas do planeta precisam estar engajadas. Gente, mas isso é um sonho, né? Isso é uma utopia. Gente, isso é a realidade, né? Ou nós fazemos um movimento integrativo, participativo, né? Seguindo os pressupostos teóricos, filosóficos do Pierre Levy, que ele visualizou há mais de 30 anos a internet, rede social, Wikipédia, né? Esse conceito de rede colaborativa já vem de muito tempo e agora nós estamos vendo acontecer. Quantas pessoas formaram comunidades, formaram redes de apoio, né? Recíproco, e nós estamos vendo todo esse sistema se integrando aos poucos, mas ainda precisa de muito mais, né? Nós precisamos de pessoas como vocês, né, que estão despertando para veicular essas informações, apoiarem, né, os projetos, buscarem aqui mesmo na instituição de vocês aplicar, aqui na própria instituição, cada potencial de cada pessoa, reunir para trabalhar junto. A gente começa sim, né? Começa no micro para chegar no macro. E esse tema é um tema tão pouco assim abordado, eu confesso que... Ainda, né? Ainda, eu confesso que para mim estar aqui conversando com você, que sabe do tema... Estou estudando. Está sendo um aprendizado para mim, sabe? E acredito que quem está em casa também, que não tem contato com essa temática, né? Está se perguntando assim, doutora, como que eu posso aproveitar a inteligência coletiva? Por onde que eu posso começar? Né? Eu estou entendendo tudo que você está falando, mas me diz uma coisa que eu possa dar um pontapé inicial. Aplicar. Pronto, você pode aplicar na própria família. Numa família, tem diversas demandas, né? Então, você pode aproveitar os potenciais das pessoas, das gerações, né? Diversas gerações, para utilizar o que cada um pode colaborar.
Então, por exemplo, uma empresa é a mesma coisa. Ao invés da decisão vir simplesmente só do gestor, ele pode ouvir. Claro que a decisão maior vai ser do gestor, mas ele pode trazer pessoas que pensam de maneiras diferentes, que já fizeram, que têm experiências diferentes. Então, ele pode utilizar esse conceito na empresa. Por exemplo, numa comunidade, num bairro, né? Você pode formar conselhos, já existe, né, a estrutura de conselhos populares, mas se um gestor público, né, se ele entender bem o que é a inteligência coletiva, ele vai trazer a maior diversidade possível. Além do que ele já faz, o que ele ainda não fez? Essa é a grande pergunta da inteligência coletiva. O que mais que a gente pode fazer diferente que a gente ainda não fez? Então, esse diferencial, com certeza, ele vai nascer dessa somatória de potencialidades que não estavam sendo vistas, né? Então, o gestor que contar com essa participação, com essa coparticipação, ele vai ter uma amostragem muito maior, né, dos riscos, né, e benefícios de tal e tal decisão. Então, por exemplo, no contexto mesmo da Covid, né, os gestores de saúde precisam reunir com os gestores da economia, com os gestores da educação, com os gestores políticos. Então, os gestores, internacionalmente falando, né, eles também precisam de reunir com lideranças de outros países. E isso começou a acontecer, esse compartilhamento. A Covid, né, tem até pessoas que agradecem ao vírus, tem pessoas que estão vendo que a mudança que a humanidade está tendo, né, no sentido assim, de uma transformação até na espiritualidade. Pela fraternidade, pela forma mais, vamos dizer assim, mais integrativa, né, que as coisas vêm acontecendo. Então, quando começou mesmo a pandemia, né, começou na Europa, os cientistas tiveram esse movimento. Eu acompanhei bastante as lives, eu venho acompanhando toda a busca por um medicamento que não tinha nada, né? Então, como tratar, inclusive a solidariedade entre países, a Alemanha recebendo pacientes da Itália, né? Então, a gente viu cientistas brasileiros em contato com os cientistas da Europa, já prevendo que a onda iria chegar, já mandando os resultados, o que não dava certo, o que dava certo. Então, na situação que nós estamos enfrentando na humanidade, a inteligência coletiva, a meu ver, ela é a solução. Agora, eu quero dizer também para vocês que já existe um novo projeto do Pierre Levy, que ainda não está amplamente divulgado, né? Chama-se IEML, que é uma nova linguagem cibernética, que ele está propondo, né? Isso está tudo em off ainda, né? Mas eu já vou adiantando um pouquinho para vocês, até porque já tem alguma coisa na internet também. Eu também já falei com ele e ele também já, por meios sociais, redes sociais, a gente está se comunicando. E ele já falou, né, que é um trabalho de pesquisa de uma linguagem mundial, uma linguagem cibernética. Vocês imaginem as pessoas poderem falar num idioma único, assim como você tem os emotions, né? Você tem símbolos que todo mundo entende, né? Então, estão sendo construídos símbolos semânticos, linguísticos e digitalizados, onde cientistas poderão reunir, né, sua inteligência numa língua única. Então, isso vai diminuir muito as arestas em relação ao entendimento das propostas, né? E também vai possibilitar uma democratização, uma socialização do que está sendo pesquisado. Então, essa nova forma de trabalho que vai acontecer na humanidade, e não vai demorar, já existe piloto, já está sendo feito piloto no Canadá. Então, nós vamos precisar desses símbolos para que a gente consiga transmitir a importância da vida para todas as culturas, para todas as pessoas, seja um menino de rua, seja um grande empresário, todos precisam ser entendidos. Sim. É verdade. Nosso objetivo é entender as pessoas. Aí entra numa parte de uma outra pesquisa, que eu não sei se eu vou falar hoje, mas se vocês perguntarem... A gente vai deixar isso aí para um próximo momento, porque a gente reserva um programa para isso. É uma pesquisa psicológica sobre
as compreensões internas das pessoas, por que que algumas não querem tomar vacina, outras não aceitam medidas preventivas, por que que algumas se disponibilizam tanto, entendem tanto e fazem um movimento, né, de integração e outras não. Então, isso a gente precisa entender no psiquismo de cada pessoa, de cada grupo, de cada comunidade, de cada cultura. Um tema muito, muito forte. Esse é, vamos dizer assim, essa é a chave, né? Que vai realmente abrir o coração das pessoas para um movimento social, vamos dizer assim, humanitário, né? Em prol da vida. A gente falou muito aqui de inteligência coletiva, já deu para entender. A gente teve, na verdade, aqui uma aula sobre inteligência coletiva. Eu entendo, então, ou posso estar enganada, me corrija se eu estou errado ou estou certo ou não. A gente vê está se falando, é algo novo, muito ainda está sendo falado, construído, e muito né? vai estar por vir a respeito disso. A gente pode entender que a inteligência coletiva, ela está meio que indo às ruas, quando você tem um sistema inteligente de locomoção, que no caso são aqueles aplicativos de Uber, né, de 99, de lanches, de bicicleta, né? E Comida, fast tudo food. mais. Sim. Porque isso é algo que compreende... socializou, né? Então isso está meio que saindo do papel, né? Saindo do papel para as ruas também. E isso também se aplica de forma diferente nos canais digitais, né? No blog, por exemplo, num fórum de discussão, ele se aplica de uma forma. Aqui no estúdio, a gente está aplicando de uma outra forma e por aí vai. Então, eu estou certa, né? Acho que, na verdade, é por aí. É isso mesmo. Agora, para você melhorar o sistema de bicicletas, por exemplo, você pode ouvir o menino que usa a bicicleta, você pode ouvir o mecânico que conserta a bicicleta, você pode ouvir o engenheiro que projeta a bicicleta. Pronto, e também o guarda de trânsito. A inteligência coletiva, a característica é a diversidade. Pronto, agora para já encerrar o nosso papo, que está muito gostoso, eu queria, só para encerrar, e você já entra logo com suas considerações finais, de que forma essa inteligência coletiva, agora já puxando mais para o programa Bem Fazer, que está aqui para mostrar as boas ações, de que forma a inteligência coletiva ela pode se organizar para o bem, né? Seja de instituições que estão na mesma linha de pensamento, ou que são instituições que um pensa no idoso, o outro pensa nos animais, o outro no meio ambiente. Eles têm como ter um tipo de inteligência coletiva, assim, pensando no bem social, o bem coletivo social. Aí você encerra com os seus contatos. Você agora me fez refletir sobre o uso da inteligência coletiva, né, gente? Na verdade, a ética, e o Pierre Levy fala da ética no cyberespaço, na internet nós precisamos da mesma ética que nós temos nas relações sociais, né? O respeito à compreensão de cada um, né? Então, essa sua pergunta, Lígia, ela realmente resume tudo, né? O uso benéfico da inteligência coletiva, que é para isso realmente que ela veio, né? Para que a humanidade consiga integrar suas características positivas, né? Que a gente possa reunir não só a inteligência, mas também os sentimentos, os valores morais, né? Espirituais. Então, na inteligência, a gente pensa sempre assim, capacidade, né? de empreendedorismo, de resultados, mas também vamos pensar numa inteligência coletiva, emocional, espiritual, ética, porque só assim é que eu creio que a solução vai vir. Porque também nós temos que lembrar do nosso Criador, ele deu um pouquinho de inteligência, um pouquinho de potencial em cada pessoa, em cada país, e para ele, não para o nosso Criador, é como se nós sejamos filhos, né? Isso. Então, o ideal é que a gente esteja utilizando tudo isso para o bem, né? Em prol da vida, né? Em prol de chegarmos a um porto seguro. Perfeito. Bom, doutora, a gente quer te agradecer por esse momento de saber, né? E vão ter outras oportunidades aqui com você, sempre trazendo um pouco de luz, né, para os nossos questionamentos, né? E deixa as tuas redes sociais para o pessoal que está assistindo. Tá, tem o canal Francinete Gifone no YouTube, você pode se inscrever, lá tem vídeos sobre comportamento humano, sobre meditações, tem práticas também para que você encontre mais paz, né? E tem também no Instagram, @Francinete Gifone.